Olá, amigos do blog Calçadão. Hoje é dia 24 de março de 2020. Esse é o Papo no Calçadão. Estamos aqui recebendo o Ricardo Gimenez, editor do blog Calçadão, e o professor Antônio Alberto Machado, pré-candidato pelo PT, aqui de Ribeirão Preto, a prefeito de Ribeirão. Bom dia, pessoal. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Paulinho. Bom dia, professor. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ricardo. Legal. Doutor Alberto, eu tenho visto nas suas mídias sociais que o senhor tem estudado bastante o assunto e o tema do coronavírus. Queria que o senhor desse um bom dia para o pessoal aí, já introduzisse o assunto, como que está a perspectiva nesse momento de crise tão grave para a humanidade e aqui particularmente para Ribeirão Preto. Bom dia a todos que ouvem e veem o blog Calçadão. Eu também sou um deles que não perco as análises aí do Paulo Honório e do Ricardo Gimenez. Eu acho que nós estamos num momento ainda de muita incerteza, né? Você vê que a curva da contaminação ela está crescendo, aliás, como se previa, né? Mas parece, né, pelo menos na minha observação empírica, assim, que a dinâmica da sociedade, a resposta da sociedade começou a melhorar, né, em termos de quarentena, de isolamento. Portanto, essa curva está crescendo, mas pode ser que sem a quarentena e sem o isolamento ela estivesse crescendo mais velozmente. E, na verdade, o resultado desse distanciamento social que a gente está começando a praticar agora, ele só vai aparecer daqui a uns 15 dias, né? E se ele aparecer desacelerando ou mesmo fazendo cair essa curva das contaminações, nós teremos, então, algumas razões para ter, não otimismo, né? Porque isso não significa erradicação da pandemia, é ainda medida de contenção de danos, etc., mas nós teremos razões para acreditar que o nosso sufoco não será, por exemplo, como o da Itália. Machado, embora assim, a gente não quer criar um clima de alarmismo, mas, de fato, as coisas ainda não começaram a se agravar, né? Nós estamos ainda no processo de preparação para o momento crítico que ainda há de vir, não é isso? A previsão é que esse momento crítico, mais do que isso, caótico, né, vai acontecer mais para o final de abril, quando terá um aumento exponencial das contaminações e a necessidade do uso de leitos, do uso de respirador, enfim, da assistência médico-hospitalar, né? Pelo menos o que indicam as autoridades sanitárias e até algumas auditorias, é que este momento ocorrerá mais para o final de abril. Mas tudo isso acho que depende do comportamento da sociedade daqui até lá, né, Paulo? Tá. Parece que o Ricardo não está na conversa. Eu não sei, Ricardo, você está me ouvindo, Ricardo? Estou ouvindo vocês, perfeitamente. Legal, eu não estou te vendo. Então, por favor, faça as suas considerações aí. Então, eu acho importante isso, e eu queria até trocar uma ideia com o professor e com você também, Paulinho, a respeito do que está sendo feito, né? É uma doença que não tem tratamento, não tem vacina, então a única alternativa que está sendo colocada no mundo inteiro pelos especialistas, pelos governantes que têm responsabilidade com esse momento, é a diminuição da circulação das pessoas para tentar o que eles falam de achatar a curva, né? Retardar ao máximo o pico das contaminações para poder não impactar o sistema de saúde, que causaria ainda mais mortes. Mas existe aqui, por exemplo, no nosso país, o nosso governante maior, o cidadão que ocupa a presidência da República, e uma parte daqueles que o rodeiam, colocando um outro caminho. Inclusive, alguns empresários, né, importantes, do ponto de vista do dinheiro, que apoiaram a candidatura do Bolsonaro, têm colocado um outro caminho. Parece até em consonância com o que começa a acontecer nos Estados Unidos do Donald Trump, dizendo que a doença não é tão grave assim, e que esse isolamento é exagerado, que é só necessário isolar os idosos, né? Alguns dizendo que vão morrer só 5 mil, 7 mil idosos. Como é que você vê isso, professor? Isso aí é uma tentativa de o neoliberalismo continuar existindo, respirando por aparelhos, o neoliberalismo ruiu com essa situação toda,
e alguns governantes evitam colocar uma outra situação no lugar, porque agora me parece que é uma situação de guerra, uma situação de muita emergência, e quem pode responder por isso é o Estado, né? E parece que ainda há uma resistência por parte de algumas lideranças e alguns empresários a tentar ainda resgatar algumas coisas do neoliberalismo. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo esse comportamento do presidente da República e de alguns que o cercam, como você disse, com uma grande responsabilidade, né? A China foi bem sucedida na luta contra o coronavírus agora, porque fez fundamentalmente duas coisas, né? Ou três. Ela isolou o foco, a área onde havia o foco da doença, que era em Wuhan. Ela restringiu a circulação de pessoas e fez teste em massa, isolando aqueles que deram positivo. Quer dizer, o caminho foi esse é o segredo do sucesso da China até agora, né? Quer dizer, esse parece que deve ser o caminho a ser seguido, coisa que a Itália não fez, a Espanha não fez e está explodindo, vai explodir daqui a pouco, e os Estados Unidos também estão explodindo. O presidente brasileiro, nem tanto, não o ministro da Saúde, que parece ser alguém que tem consciência do tamanho do problema e das medidas que devem ser levadas a efeito, o presidente dá declarações de responsáveis que vão no sentido contrário. Quer dizer, eu entendo isso como uma insanidade, mais até do que uma irresponsabilidade. Agora, dentro daquilo que você perguntou, essa pandemia ela é anti-neoliberal, né? Porque quando se fala no desaparecimento do Estado, o vírus vem mostrar a necessidade da presença do Estado. Quando se desmoralizava a ciência e a pesquisa pública, o vírus vem mostrar que nós devemos investir cada vez mais na pesquisa. Nas universidades se faz pesquisa, na universidade privada no Brasil não tem pesquisa, né? Quando se falava na privatização do sistema de saúde, vem o coronavírus demonstrar que só um sistema público de saúde e talvez um sistema mundial de saúde como é. Portanto, aquele credo, aquela cartilha neoliberal está caindo por terra nesse momento. A gente tem visto até alguns Chicago Boys, né, que, por exemplo, sustentaram a política econômica do Fernando Henrique Cardoso, dizer exatamente isso. É preciso agora de mais Estado, é preciso agora deixar de lado o tal famoso ajuste fiscal, é preciso agora deixar de lado essas medidas monetaristas de superávit primário e tal, porque agora é preciso dinheiro público, é preciso investir na saúde, né? É preciso investir no povo brasileiro, coisa que quando o Lula dizia, as pessoas arrepiavam, né? O Lula dizia, eu preciso pôr o povo no orçamento. E é exatamente isso que o coronavírus está dizendo, precisa pôr o povo no orçamento, investindo na saúde pública para o povo, né? Resgatando aquelas Bolsa Família que foram cortadas e ampliando o Bolsa Família nesse momento, porque o povo precisa comer para enfrentar essa pandemia, né? E, portanto, é só a presença do Estado, né, que tem condições de enfrentar uma catástrofe como essa, né? Coisa que o neoliberalismo jamais aceitou, né? Exatamente. Machado, infelizmente, por um preço muito alto para a população, principalmente daqui a alguns dias, a população mais pobre que vai começar a ser atingida, né? Queria que você comentasse um pouco, objetivamente, sobre algumas coisas que a gente já poderia estar adiantando daquilo que a gente sabe que vai acontecer. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a gente sabe que isso vai explodir nas favelas, nas periferias, nos moradores de rua, e a gente não vê uma comunicação ou uma ação efetiva do poder público para orientar essas famílias. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. De fato, essa é uma questão, né, que é uma bomba relógio. E a gente tem pensado muito em medidas que vão beneficiar da classe média para cima. Você vê a situação de Ribeirão Preto. Nós temos aí de 45 a 50 mil pessoas morando
em comunidades, né, de favelas, ou seja, em situação em que há alguma promiscuidade que não propicia o isolamento, né? 2.000 pessoas vivendo na rua. A situação do Brasil, ela proporcionalmente é a mesma. Você tem 100.000 pessoas vivendo nas ruas e 12 milhões de pessoas vivendo em favelas. Você tem um Portugal inteiro vivendo em favelas no Brasil. O que é que vai acontecer quando esse vírus se espalhar nesses setores, né? Qual será o tamanho da devastação, do prejuízo, do custo humano, como você falou? Por isso que eu acho que medidas tais como a implantação de kits para fazer os testes, né, sobretudo nessas populações, o isolamento das pessoas com resultado positivo, né, uma renda para que elas possam comer, adquirir os materiais de higiene, e um cuidado com as pessoas mais velhas desses setores, um cuidado especial, é coisa que podia ser feita imediatamente, né? E ir conscientizando que nós temos essa bomba relógio para explodir. Ribeirão Preto tem 2.000 na rua, 45 a 50 mil em favela. Você vê, é um número altíssimo. No Brasil, a situação é proporcionalmente a mesma. Portanto, o nosso futuro aí nessa epidemia do coronavírus, eu acho que ele é extremamente incerto, ele é preocupante por causa dessas coisas. Diga, então, eu queria... a gente conversou ontem, aqui fizemos um vídeo também, conversando a respeito da educação, com o Leonardo Sacramento, com a Manu, né? O vídeo já está no ar. E a gente falava muito a respeito de como que a gente pode lidar com isso agora, né? Falamos de solidariedade, falamos, como estamos falando aqui agora, de uma ação pública, inclusive com orçamento de guerra, né? Porque nós estamos vivendo uma situação nesse nível, né? Não só no Brasil, em nível mundial. Como que a gente pode construir essa relação de solidariedade, né? Porque, assim, muitos desses discursos que tentam negar a doença, que tentam minimizar, que tentam dizer que as pessoas têm que sair à rua porque a economia não pode parar, ele vai na contramão de uma necessidade de criar uma rede de solidariedade, né? Ao mesmo tempo que as pessoas agora estão isoladas, nós estamos fazendo aqui esse nosso vídeo, cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo que tem esse isolamento social, mas tentar construir essa rede de solidariedade, que eu acho que vai ser fundamental. Não só para a gente combater o vírus agora, mas para a gente reconstruir o depois, porque como você mesmo disse, professor, o depois está muito incerto, né? A gente não sabe nem o tempo e nem como que a situação vai chegar quando esse vírus passar e o que a gente vai ter que, de fato, enfrentar, né? A nossa situação é dilemática porque nós estamos diante de uma crise sanitária e uma crise econômica. Quer dizer, tudo isso são coisas que se interpenetram e agravam a situação, né? Você tem uma crise na saúde, uma crise na economia, crise de emprego, portanto, a fome é uma coisa que voltou para o horizonte nosso, e você olha assim e tem a sensação de que há o desenho, o espectro de um caos, né, rondando o país. Eu fico muito preocupado com isso, né? Agora, nesta hora, duas coisas, né? Uma é essa, a solidariedade que você menciona, né? Ela é fundamental nesse momento, e talvez seja só o que nós temos para lutar, né? Essa compreensão de que temos que ficar separados, mas estamos, como diz o poeta chinês, sob o mesmo céu, e, portanto, mesmo separados, temos que ter a consciência que estamos nos ajudando, né? A gente não se contamina, não contamina o outro, não sobrecarrega o sistema de saúde, isso pode salvar milhares e milhares de vidas, né? Temos que ter solidariedade com as pessoas mais vulneráveis, os pobres, os velhos, né? Nesse momento tenho visto muito desprezo, assim, com relação a esse setor, né? Ó, vai morrer só pobre, velho mesmo. Não é verdade, né? Essa pandemia, ela é, entre aspas, democrática, né? Ao contrário do que foi o Ebola, que foi muito antidemocrático, devastou só a África, né? Só os pobres e tal, e de uma maneira bastante cruel, né? Portanto, a solidariedade, nesse momento, é algo, uma arma importantíssima para a gente, né?
Temos de pensar assim em termos coletivos, em termos solidários. Nesse sentido, aqui nós temos de pensar, eu acho, né, que quem tem mais tem que dar mais nessa hora, entendeu? Você tem aí as grandes fortunas que nunca são taxadas, você tem os lucros astronômicos dos bancos, né? Você tem aí 45% do orçamento da União comprometido com os juros da dívida pública. É a hora de decretar moratória, né? E por um tempo determinado, nesse tempo, usar esse dinheiro do orçamento que vai para a parte da dívida pública para superar a crise. Nós temos recursos, né? Quer dizer, só que esses recursos estão concentrados, estão nas mãos daqueles que não vivem a necessidade dessa solidariedade, né? Então, neste momento, eu acho que a solidariedade é sempre algo espontâneo, algo que vem de dentro para fora, etc., mas os governos precisam, em nome dessa solidariedade também, constranger aqueles que têm, né, a dar alguma coisa neste momento. Eu menciono aí, por exemplo, a necessidade de parar de pagar essa dívida pública neste momento, né, salvar quase metade do orçamento da União e salvar a vida dos brasileiros. O governo tem que cuidar das pessoas, né? Tem que amparar as pessoas naquilo que mais necessita nesse momento. E uma das coisas que mais precisa nesse momento, além de toda a assistência médica, hospitalar, de alimentação, higiene, precisa de fazer isso com informação, né? Nós vimos ontem começou a vacinação dos idosos e tem muita gente que confunde tudo. Teve várias pessoas que foram para a fila aglomerar lá para poder tomar a vacina pensando que era para poder se curar dessa pandemia que está acontecendo hoje, e não é. Então, eu tenho a impressão que a comunicação está muito falha nesse momento, e isso pode ser fundamental e pode dar uma diferença muito grande para pior na sociedade se não ajeitar essa questão da comunicação. Ter uma voz única, uma voz mais clara para se conversar. A gente está vendo que do nível do governo federal, isso não aconteceu, não vai acontecer, e me dá a impressão que deliberadamente é para causar confusão. No governo dos estados, parece que isso está um pouco mais organizado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Olha, Paulo, nós temos hoje uma arma que a humanidade não tinha quando enfrentou epidemias semelhantes, né, como o caso da gripe espanhola para trás, na Idade Média e tal, que é a informação. A falta de informação daquelas epidemias do passado foi responsável pelo tamanho do desastre que elas causaram. Nós temos essa arma. Agora, o problema é que, como você disse, né, não temos sabido usar adequadamente. Quer dizer, Ribeirão Preto precisava ter informado melhor o seguinte: esta primeira vacinação é para os idosos com mais de 60 anos. Esta vacinação não é para evitar o coronavírus. Esta vacinação... Acho que deu uma travada para mim, não sei se vocês... Travou um pouquinho, mas pode continuar. Isso. Está falando da vacinação. Essa vacinação é para evitar que a pessoa contraia o coronavírus em concomitância com outra gripe, né? O que haveria um agravamento do quadro, né? Deixar isso bem claro, porque muita gente foi para a fila com criança, para vacinar criança, e agora, né, nesta fase da vacinação, a prioridade são os idosos. Muita gente foi na fila para evitar o Covid e muita gente foi para a fila sem saber qual a importância desta vacina neste momento de epidemia do coronavírus, que é evitar uma segunda gripe, que se ela vier associada com o coronavírus, o quadro se agrava. Isso tudo precisa ficar claro, né? Eu penso, né, pelo menos eu não vi a disseminação de uma informação nesse sentido, eu penso que nós não temos sabido usar adequadamente isso. Agora, no âmbito nacional,
eu acho que as coisas ainda são piores do que isso, né? Você vê o presidente da República dizendo que a epidemia é só uma gripinha, você vê o presidente da República dizendo que é um absurdo parar a economia por causa de uma gripe, você vê o presidente da República dando o exemplo de ir para o meio do povo e ter contato físico com o povo, você vê o presidente da República escondendo o resultado do seu exame da Covid-19. Daí você vê uma guerra de alguns governadores, nomeadamente João Dória aqui de São Paulo e o Witzel lá do Rio de Janeiro, querendo também capitalizar em cima dessa crise, ou seja, em guerra com o presidente da República. Agora, o governador de São Paulo acabou de fazer o exame, deu negativo, ele já pôs nas redes sociais para dizer que é mais transparente, que é isso, aquilo. Enfim, um jogo de cena, né? Um jogo de um teatro diante de uma crise como essa que vai, né, ceifar muitas vidas, né? Portanto, para nós, sabe, o coronavírus, associado a essa recessão econômica mundial e com os governantes ultraliberais, conservadores e reacionários que nós elegemos na última eleição, foi a combinação de fatores que está levando a lamentável desastre. Paulinho, é o seguinte, queria chamar a atenção de novo, aproveitando essa fala do professor, para dizer que a gente tem que estar alerta, né? As pesquisas têm mostrado que a população está do lado da responsabilidade com o enfrentamento desse vírus. E a população, mais ainda, está do lado de soluções, de propostas que protejam os mais pobres, que protejam os trabalhadores. Tanto é que a reação foi muito rápida ontem, aquela MP chamada legitimamente de MP da morte, que parece que tem aquele artigo que o presidente assinou sem ler, né? Está no Estadão hoje, que ele assinou sem ler. E aí ele ligou desesperado para o Paulo Guedes, dizendo, tira isso aí porque eu estou apanhando. Quer dizer, um negócio absolutamente, né? Acho que nunca existiu isso na história do nosso país, talvez na história do mundo, né? Um presidente que tem esse nível de falta de compromisso com o cargo que ele assumiu. Mas a população está do lado, né? Então é importante, sim, dizer e chamar a atenção, inclusive dos nossos deputados de novo, Paulinho, professor. Chamar a atenção do Baleia, chamar a atenção do Ricardo Silva, que são deputados federais, que tem que agora estar do lado da população, do lado do povo trabalhador. A conta é bem simples que está se fazendo os especialistas. São 70 milhões de brasileiros que precisam minimamente de um salário mínimo por mês enquanto durar essa crise. Essa é a conta. Da onde vai sair esse dinheiro? E aí o professor já deu alguns encaminhamentos, eu acho que esse é o caminho, né? Proteger as pessoas através do Estado e ter um compromisso único e exclusivo com a vida das pessoas e principalmente com a vida dos trabalhadores e dos mais pobres. Eu acho que essa é a cobrança que a gente tem que fazer, Paulo Honório e professor Antônio Alberto, e dizer para as pessoas, acreditem apenas nas informações oficiais, principalmente da imprensa, que eu acho que está, como o presidente Lula disse há uns dias atrás, está realmente cumprindo um papel importante no ponto de vista de informar as pessoas e dar um contraponto a essa irresponsabilidade que vem do governo federal. Machado, eu queria te passar para fazer as considerações aí finais e pedir para que você fale dos meios de comunicação que você tem colocado o seu pensamento. Sei que você é um estudioso, um intelectual, uma pessoa que tem muito a oferecer nesse momento de conteúdo para as pessoas. Tem dois sites, o Face, eu queria que falasse um pouco sobre isso. Tem publicações recentes que são muito importantes. Queria que você desse essa dica aí para o pessoal. Como te acha, como consegue falar contigo? Olha, eu tenho a página lá no Facebook, tem no Twitter, no Instagram, né? E os dois blogs que eu mantenho. Um é o Avesso e Direito, o outro é o blog Outras Prosas. Hoje, por exemplo, no blog Outras Prosas, eu já pus lá uma pequena reflexão sobre dois livros de ficção, né, que tratam do tema das epidemias, que é A Peste, do Albert Camus, e o ensaio sobre a cegueira, do José Saramago, né? Nesses dois livros, a gente vê bem a importância daquilo que o Ricardo perguntou, né? Que é o papel da solidariedade na hora, né? Segundo o escritor franco-argelino Albert Camus,
a solidariedade talvez seja a única coisa que nos reste nesse momento e que, de fato, dá sentido à nossa existência, né? Eu tenho procurado, portanto, usar o Facebook, Instagram, Twitter e esses 2 blogs para contribuir, embora modestamente, né, com a informação da população e sobretudo, para disseminar alguma esperança, porque eu tenho certeza de que a sociedade fazendo o seu papel, como o Ricardo disse, a mídia brasileira também está indo muito bem, né? Eu tenho esperança que apesar apesar do estorvo que tem sido o governo federal e alguns governadores, né, apesar deles, eu acho que os brasileiros são maiores, o Brasil também é maior, e a gente fazendo um pouco, cada um no seu, como se costuma dizer, no seu cercado, né? Porque agora nós estamos literalmente no nosso cercadinho, né? Eu acho que cada um fazendo o possível nesse sentido, nós vamos passar dias difíceis, mas nós vamos vencer. Como o senhor disse no seu texto, né? Agora dá para a gente entender o que o pessoal da África sentiu quando teve o ebola lá, que a gente achou que era só questão deles, problema deles, né? Não é isso? Bom, o ebola matou e ainda mata, né, muita gente na África, né? Teve um surto em 95, surto 2014, 2016, né? Que não chegou até nós, né? Parecia que a gente não tinha nada com isso, né? Não era um problema que nos afetava. Hoje, essa pandemia que afeta a todos revela que a humanidade está mesmo, né, para usar um clichê, num único barco, e que o destino dela é um só. Ou nós nos salvamos todos, ou ninguém se salva, né? Exatamente. Bom, queria agradecer a presença dos dois. Antônio Alberto, você está sempre convidado, a gente vai fazer diariamente essas chamadas, a gente quer aprofundar nos assuntos, principalmente nessa questão da esperança, né? A esperança é uma coisa que ajuda a gente a sobreviver nesse momento e com a cabeça levantada, tentando contribuir para que aqueles que têm menos condição tenham uma voz amiga, uma voz que possa levantar o astral e tentar ajudar nesse momento. Não é isso aí? Ricardo, obrigado. Valeu. Muito obrigado. E a gente volta, hein? E voltamos assim com a mensagem do Papa Francisco, hein? Solidariedade acima de tudo. É isso aí. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Eu que agradeço.